Bom dia, amados irmãos. É um prazer imenso estar aqui. Vamos falar hoje um pouco sobre algumas questões um tanto quanto polêmica no nosso meio, né, no meio evangélico, mas aprove a mim trazer essa mensagem para os irmãos, esse estudo. Nós vamos estar tratando hoje a lição número 20, né, da revista Bases Bíblicas, a revista que foi direcionada pela nossa Convenção Batista para o decorrer desse ano. Então é essa revista que nós estamos usando, deve ser essa revista que você tem na sua mão. Então vamos tratar sobre esse assunto, um tanto quanto polêmico, né? Vamos, a princípio, pedir a Deus que esteja nos direcionando, porque a gente tem tantas dúvidas com relação a esse assunto, muitas das vezes, e a verdade está em Cristo Jesus. Ele é a única verdade. O Pai disse, né? O próprio Cristo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a verdade é Cristo, a verdade absoluta só está em Cristo. Não existe outra verdade a não ser que seja em Cristo. Por isso, vamos estar orando, pedindo a Deus que nos dê direcionamento, que possa direcionar esse estudo nesse domingo maravilhoso que nos fez o Senhor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos concede a oportunidade de estar aqui, a Deus Pai Santo, reunidos, para aprender, a Deus Pai Santo, um pouco mais de Ti, um pouco mais do que o Senhor planejou para as nossas vidas, ó Deus. Obrigado, porque temos a certeza da nossa salvação, Pai Santo, segundo Sua palavra, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Pai. E nós estamos, ó Deus Pai Santo, em todos aqueles, ó Deus. Nós somos, ó Deus Pai Santo, parte desse todo, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor teve, ó Deus, o cuidado especial de nos enviar Cristo Jesus, porque a Sua obra redentora, Pai, se fez em Cristo Jesus, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, e te pedimos que o Senhor possa estar iluminando, abrindo o coração de cada um, para que essa lição possa, Deus Pai Santo, ser útil no processo, Deus Pai, de santificação, no processo, Deus Pai Santo, de salvação dessas pessoas, ó Deus. Te agradeço por tudo e te peço, Deus, fale conosco, ó Deus, acima de tudo. No nome santo de Jesus eu te oro agradecido por tudo, meu Deus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Quando a gente pega aqui a revista que a convenção separou para nós, ela começa a tratar de antemão, os irmãos que estão acompanhando aí as lições anteriores, ela vem falando sobre a questão do homem, ela vem falando sobre a questão do processo de santificação, ela vem falando sobre o processo de conversão. Então, esse tema, eleição, ele está associado a todas essas questões do homem, do processo de criação do homem, do processo de como o homem busca a Cristo, está associado ao processo de como Cristo deu a salvação ao homem, como Cristo deu a liberdade ao homem. Então, fica difícil da gente falar da eleição sem falar propriamente do que foi falado antes. Dessa forma, talvez vai ser um pouco repetitivo, mas de forma bem sucinta, eu quero voltar ao pequena parte sobre o que o irmão Júlio, né, e o que o irmão Paulo falou nas lições anteriores. É bem resumido, mas eu preciso abordar essa visão que eles tiveram para a gente entrar nesse assunto que nós vamos entrar hoje, que é a questão da eleição. Então, eles falaram, né, sobre a questão da soberania de Deus, o pecado, tudo foi tratado, né? A lição, se não me engano, 2 lições anteriores foi falado sobre o pecado. Então, eu vou abordar de forma bem sucinta a questão do pecado, né? Deus, sendo soberano em suas ações, não criou o mal, mas permitiu que o mal houvesse. Aqui nós vemos que Deus não é o criador do mal, né? O mal existiu por um momento, por uma rebeldia de Satanás. A partir dessa rebeldia de Satanás, o mal veio a existir. Deus permitiu que, assim como nós, homens, somos possuidores do nosso livre-arbítrio, os anjos também são possuidores do livre-arbítrio. Isso é declarado. A Bíblia nos mostra isso. Tanto que Satanás teve liberdade para se revelar a Deus e levou com ele uma parte dos anjos. Isso mostra que realmente eles têm essa autonomia, essa capacidade de poder escolher. Então, Deus permitiu que houvesse o mal.
Com a existência do mal, colocado no jardim do Éden, a árvore do conhecimento, Deus deu a opção ao homem escolher ou não pecar. O que seria pecar? Pecar é contrariar a vontade de Deus. No hebraico, a palavra pecar, que a gente vem na raiz aí dessa palavra, ela vem do hebraico, quer dizer errar o alvo. Errar o alvo quer dizer não acertei. O meu alvo, a gente ainda canta, né? Meu alvo é Cristo. E aí eu erro o alvo. Errei o meu alvo, que é Cristo. Errei o meu alvo, automaticamente quer dizer pecar. Seria isso. Então, o homem tinha a opção de manter alinhado ali no alvo. Contudo, o homem escolheu, não, eu vou comer a árvore do fruto da árvore do conhecimento. E a partir disso, o homem se sujeitou ao pecado. Então, Deus também permitiu que o homem pecasse. Deus deu livre-arbítrio ao homem para que ele escolhesse pecar ou não. O homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus e livre. Então, o pecado teve origem no Éden, né? E o ser humano tinha opção ou não de pecar. O pecado trouxe como consequência a morte. Morte física, eterna e espiritual. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, aqui é bem claro, né? Romanos fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porém, o pecado, infelizmente, trouxe a morte para o ser humano. O pecado, dessa forma, passou a fazer parte da natureza humana. O ser humano ele herdou esse pecado venial de Adão. Então, o pecado passou a fazer parte da vida do ser humano. O ser humano ele é, por natureza, pecador. O ser humano ele está, por natureza, inclinado ao pecado. Isso daí é inevitável. O ser humano já nasce como pecador. A gente, por parar para pensar, nós somos praticamente quase de todo mal, né? Tem uma música também, eu gosto muito de, às vezes, comparar essa questão de música, que fala: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Talvez você vá achar algum erro teológico, mas a verdade é que nós, internamente, sem a presença do Espírito Santo, realmente eu não tenho nada de bom. Eu, por mim mesmo, não tenho nada de bom. Eu só vou passar a ter alguma coisa de boa a partir do momento que eu passo a ter o Espírito Santo em mim. Então, se tu olhares realmente para dentro de mim, Senhor, hoje você vai achar o Espírito Santo, mas antes, talvez eu realmente não encontraria nada de bom. Então, dessa forma, o pecado faz parte da nossa natureza, certo? Então, tratamos um pouquinho do pecado, que já foi falado de forma resumida, e esse pecado que nos afastou do homem, por isso é necessário que nós tenhamos essa questão da eleição. Então, falamos um pouco do pecado. Vamos falar um pouco do homem. O homem feito à imagem e semelhança de Deus, isso daí está lá em Gênesis, foi criado livre para pensar e para fazer as suas escolhas. Isso, como eu falei na questão do pecado, Deus falou assim, ó, tá aqui, a árvore está aqui, tá? Vocês não deveriam comer, orienta vocês a não comer, ok? Tá aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dessa árvore aqui não, tá? Contudo, a árvore está aqui e Deus virou as costas. Ok? Então, automaticamente, ele estava ali para comer. Ele ficou ali, opa, Deus foi embora. E aí, como não como? Como não como? E aí, a partir disso, o homem, usando do seu livre-arbítrio, do direito de escolher, do seu raciocínio lógico e mental, o homem optou por comer o fruto. Consequentemente, com isso veio o pecado sobre ele, ok? Já falamos também que o homem carrega o pecado venial, ok? Então, isso daí eu não vou nem abordar novamente. E o homem depende totalmente de Deus para voltar-se ao lado espiritual. Nós temos essa dependência do Senhor. Nós vamos ver mais à frente essa questão da dependência nossa de Deus. Porém, realmente, o homem ele é insuficiente espiritualmente. Vamos falar agora um pouco sobre a questão da salvação. Lembrando que eu estou abordando já, eu só estou pincelando porque esses temas já foram tratados em lições anteriores. A salvação foi plano de Deus
desde a queda. Então, quando o homem pecou, automaticamente Deus já fez um plano. Esse plano de Deus com relação à questão da salvação é Cristo Jesus. Não tem outro plano. João 3,16 nos mostra isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação está associada à vida eterna. Essa salvação está associada a essa questão da vida eterna. Salvação não depende do homem, mas ela parte de Deus. Deus sacrificou seu Filho. Deus entregou seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira. Então a gente vê a todo tempo que essa salvação não vem do homem. Em Efésios fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então a salvação ela não depende de nós. Visto isso, esse resumo que eu fiz aqui sobre essas lições anteriores, nós podemos abordar agora de forma direta o assunto que é tratado na lição 20, né, da revista que a gente está estudando aí. O texto base da lição está em Efésios 1, de 11 a 12, que diz o seguinte: nele digo que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Então, vamos abordar aqui de uma forma bem sucinta, tá? Não quero aprofundar, não quero defender ponto de vista, não quero ser parcial, assim como o autor da revista. Nós estamos aqui para defender a nossa visão batista, lembrando que é uma revista Bases Bíblicas com a fundamentação doutrinária batista. Então nós não estamos aqui para defender uma coisa ou outra. Eleição, calvinista ou arminiana? Se a gente for olhar biblicamente, a eleição estava mais relacionada com a questão de Deus escolher um determinado povo, assim como Deus escolheu o povo de Israel, ou Deus escolher alguma pessoa para um ministério específico. Então aqui está relacionada a eleição com missiologia. Qual que é a missão? Essa eleição está mais voltada para isso. Esse é o conceito de eleição dentro da teologia bíblica. Se a gente for olhar por um lado de uma teologia mais bíblica, eleição é escolher para alguma missão. Jonas foi eleito para levar o arrependimento a Nínive. Missão de Jonas. Jonas foi eleito, Jonas foi predestinado para aquilo. Abraão foi eleito para fazer, através dele, a nação de Israel, para que a nação de Israel viesse por meio dele. E aí foi se cumprindo. Então esses caras são os caras que foram eleitos. Esses caras foram predestinados para isso. Sansão foi predestinado. São os nazireus. Então existem realmente pessoas predestinadas à missiologia. Nós cremos sim que existem pessoas que são predestinadas à missiologia. A Bíblia nos mostra isso a todo tempo. A Bíblia é bem clara com relação a isso. Cristo foi predestinado. Então dessa forma nós vimos a eleição e a predestinação bíblica. Ok? Contudo, nos dias de hoje, a palavra eleição ou a palavra predestinação está sendo muito associada à questão da salvação. Ela está muito associada a essa parte soteriológica. Soteriologia, só para dar uma breve explicação, meus irmãos, é a área da teologia que visa estudar essa área de salvação, ok? Então isso seria soteriologia. E hoje, dentro dessa área teológica, nós temos duas linhas, duas correntes, que são correntes divergentes, divisões totalmente divergentes, que são defendidas. E esse assunto está um tanto quanto em voga, um tanto quanto discutido hoje no nosso meio cristão. Talvez até de forma inequivocada, de forma exagerada, de forma a trazer até uma discórdia. Então, é um ponto que a gente vai entrar, que
é um tanto quanto polêmico, mas é necessário. O cristão precisa se voltar para entender como que é o processo de salvação. Então, nos dias de hoje, é muito falado, talvez alguns ouviu falar, mas não tem conhecimento do que é. Nos dias de hoje, se discute muito o arminianismo e calvinismo. O que seria o arminianismo e o que seria o calvinismo? Considerando que nosso intuito não é aprofundar nessas questões, vamos, de forma bem sucinta, trazer aqui um pouco de quem foi Calvino, um pouco de quem foi Armínio, baseado na revista, e o que eles pegavam, né? O que eles afirmavam que nos dias de hoje causa tanta polêmica, ok? Então vamos ler aqui quem foi Calvino. Calvino, teólogo reformador, desenvolveu um sistema teológico que leva o seu nome, partindo do ponto de vista no qual declara que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. Para tanto, ele construiu o alicerce do seu programa teológico utilizando 5 pontos distintivos: depravação total, eleição incondicional, expiação ilimitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Ok? Esse era João Calvino. E aí, em contrapartida, nós temos o holandês Jacob Arminius. Jacob Arminius, né? Que vocês devem estar lendo aí. Esse camarada, né, foi um teólogo, pastor protestante, foi o principal opositor da doutrina calvinista e primeiro a organizar um sistema teológico que refutasse as ideias de Calvino. Assim como Calvino, Armínio estabeleceu 5 pontos distintivos para o desenvolvimento de seu pensamento teológico, cada um antagonizando os que Calvino estabelecera, e são eles: eleição condicional, expiação universal, fé salvadora, graça irresistível, perseverança de todos os santos. Complexo, né? A gente olhando dessa forma aqui, é um tanto quanto complexo. Mas vamos trazer aqui de uma forma um pouco mais explicada o que isso quer dizer. Qual que era a visão de cada um aqui e o que cada um, né, quis dizer com essas questões aqui, né? Dessa forma, vamos pegar a questão da depravação total. Depravação total, segundo Calvino, é que todo ser humano está contaminado pelo pecado. Por isso, é incapaz de ir a Deus por iniciativa própria. O que ele quer dizer? Não, o ser humano não tem condição nenhuma de si próprio de ir a Deus. É o que a Bíblia fala, né? Realmente, a gente está morto, todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, e aí por você mesmo você não consegue chegar a Deus. Em resumo, é isso. Já o Armínio defende a depravação parcial. O que seria isso? Ele afirma que o ser humano realmente está contaminado pelo pecado, ele tem em si realmente essa carga de pecado, porém essa carga não é tão grande ao ponto de fazer com que o ser humano não tenha essa condição em si próprio de se achegar a Deus. Essa é a visão com relação à questão da depravação total e parcial. Os dois estão mais ou menos aí parelho, né, na visão deles, contudo existe um ponto de divergência que é a questão do ser humano ainda ter essa possibilidade de se achegar a Deus por si próprio. A questão da eleição. O que seria? Calvino vai defender a eleição incondicional, que quer dizer que o homem não teve nenhum papel em relação à questão da escolha de Deus. Deus simplesmente escolhe uma pessoa aleatória ou porque ele quer. Então, assim, o homem não vai influenciar, o homem não tem nenhum papel nessa escolha de Deus. Já o Armínio vai defender a eleição condicional. Ele afirma que Deus sabia previamente quem iria aceitar ou não a salvação oferecida por ele. Então, desta forma, Deus fez esse tipo de eleição.
Agora, irmãos, vamos entrar num ponto mais polêmico de toda a tratativa desses 5 pontos, tanto de um quanto do outro. Esse assunto é o que traz tanta confusão, é o que traz tanto desentendimento no meio cristão no dia de hoje, que é com relação à questão da expiação limitada e a expiação ilimitada, que é o sacrifício feito por Jesus na cruz, né? A questão da expiação no campo propriamente dito da salvação. Então, o calvinismo defende a expiação limitada. O que isso quer dizer? Jesus morreu na cruz somente para algumas pessoas. Jesus não morreu na cruz para salvar a todos. Já Armínio defende a expiação ilimitada, que quer dizer que Jesus morreu na cruz por todos. Jesus morreu na cruz não só por um, por dois, por três, ou por meia dúzia, ou por japonês, ou por americano. Jesus morreu na cruz por todos. Esse é o sacrifício de Jesus. Então aí a gente está falando sobre a questão da expiação, ok? Vamos para a questão da graça. Calvino defende a graça irresistível. O que quer dizer a graça irresistível? Deus chama uma pessoa, lembrando que a gente falou que a salvação parte de Deus. O primeiro contato feito é Deus com o homem. Então ele vai defender que a graça da salvação estendida ao homem, ela é irresistível. O homem não tem poder de recusá-la. Já os arminianistas vão defender que a graça é irresistível, que o homem pode sim rejeitar o chamado de Deus. O homem, dentro do livre-arbítrio, pode sim rejeitar o chamado de Deus. E por fim, a perseverança de todos os santos. Calvino defende a perseverança de todos os santos. O que é a perseverança de todos os santos? O homem vai perseverar até o final, ele não vai se desviar, ele não pode se desviar por justamente ele estar predestinado a ser salvo. Ele não tem opção, então automaticamente ele não vai se desviar. Então essa perseverança dos santos aí fala que o homem não vai perder a salvação. Já a corrente arminiana fala que o homem se converteu por opção e aí, dessa forma, na caminhada ele pode vir a tropeçar e aí sim perder a sua salvação. Ou seja, apesar de tudo, o homem ainda pode perder essa salvação a qual ele adquiriu. Ok? Então essas daí são as visões dessas duas correntes teológicas. O assunto é muito mais vasto, talvez tenha ficado até um pouco complicado de se entender, porque é um assunto bem complexo a ser tratado, é um assunto que merece um aprofundamento. Eu oriento os irmãos a buscarem um pouco mais de informação sobre isso, até porque isso traz uma consequência muito grande sobre a nossa visão doutrinária, isso traz uma consequência muito grande sobre o nosso pensamento com relação até mesmo ao nosso Deus. É um assunto que pode trazer uma polemização muito grande em questão ao nosso Deus. Então, eu oriento os irmãos a buscarem, se alimentarem mais, alimentarem em outras fontes, em fontes neutras, para aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. E aí, sendo uma revista que vai tratar a visão batista, sendo uma revista doutrinária batista, qual que é a visão dos batistas perante essa situação? Então, meus irmãos, desta forma, qual é a visão dos batistas mediante essas duas correntes teológicas? Qual é o nosso posicionamento como batistas da Convenção Batista Brasileira com relação a essa situação? Nossa declaração doutrinária, no artigo 6, trata esse assunto. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o que nós somos. Nós somos calvinistas, nós somos arminianos. E aí, qual que é a posição? Qual bandeira que eu vou defender? Você vai ver alguns batistas falando, eu sou calvinista de 3 pontos. Não, eu sou arminiano de 2 pontos. E aí, na verdade, qual que é a nossa condição perante essas duas correntes teológicas? Nós, como batistas, não negamos, né,
A eleição. A eleição é bíblica. A gente pode ver em Efésios 1, de 3 a 14, pode-se ver em 1 Tessalonicenses 1, de 4 a 2, 2 Tessalonicenses 2, de 13 a 14. Então, esses textos que eu citei vai tratar sobre a eleição de forma bíblica. Então, nós cremos sim na eleição, ok? Cremos que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de todas as pessoas para a vida eterna, não baseada em meritocracia, mas pela sua graça que é extensiva. O que isso quer dizer? Que nós cremos que Cristo morreu por todos, ponto. Cristo não morreu só para um ou só para o outro, Cristo morreu por todos. A todos foram dado o direito de ser chamados filhos de Deus, ponto. Todos. Esse todos significa todos. Todos os homens, toda a humanidade. Cristo morreu por todos. Então todos os homens têm condição de ser salvos. É isso que o Batista crê. Cremos que a eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio. Sim, Cristo morreu para todos, mas também todos têm direito de recusar. Apesar de Cristo ter morrido para todos, eu, no exercício do meu livre-arbítrio, a qual que a gente já falou lá no início, onde eu toquei, que o homem começou a exercer o livre-arbítrio, lá na opção de comer o fruto da árvore da vida, então é bem claro, é bíblico que o homem tem essa questão de escolher ou não. A gente está falando de posicionamento bíblico. Nós estamos falando aqui de visões bíblicas, não de correntes teológicas, ok? Então, nós como batistas, cremos sim que Cristo morreu para todos, porém que o homem tem a opção de recusar a graça que vem através da morte de Cristo Jesus. Dessa forma, baseado na nossa declaração doutrinária, qual seria a nossa posição soteriológica? Acredito que nós não vamos ir para nenhuma corrente, ok? Porque nós cremos, sim, que a iniciativa de salvar o homem parte de Deus e não do homem. É Deus, homem, e não homem, Deus, ok? Essa é a nossa visão soteriológica. E isso baseado na Bíblia. Segundo Paulo, em Efésios 2:1, o homem está morto. O homem se encontra morto no pecado, ok? E estando morto, o homem não tem condição de se achegar a Deus. Então, realmente, esse processo é Deus-homem e não homem-Deus. É isso que nós cremos. Então, nós cremos que todo o processo de salvação parte de Deus para com o homem. Cremos que Deus deseja a salvação de todos os homens. João 3,16 nos garante isso. O texto é muito simples. O texto não tem como ser contestado. Não há uma forma de se contestar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Paulo declara que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens em Tito 2,11. E Pedro diz que Deus é longânimo, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso em 2 Pedro 3,9. Então nós vemos a palavra todos sendo tratada a todo tempo na palavra de Deus. Esse todos não tem como se desviar disso. Então é necessário um sacrifício, é necessário uma distorção, é necessário toda uma manipulação para que esse todos deixe de existir. Então nós cremos que o sangue de Jesus Cristo foi derramado em favor de todos, não de somente alguns em específicos. Cremos, baseado na palavra de Deus, que o crente não perde a sua salvação. Em João 6,39, fala o seguinte: a vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Nós vamos ter vários outros textos mostrando que o crente não vai perder a salvação. Existe um jargão que fala, uma vez salvo, salvo para sempre. Legal, concordo, em partes. Porque o que seria essa questão de estar salvo? Estar salvo é levantar a mão, aceitar Jesus após um apelo. Estar salvo é fazer uma profissão de fé e mergulhar na água.
É isso que é ser salvo? Se isso for ser salvo, se simplesmente eu aceitei Jesus, fui lá na água, mergulhei e não mudei a minha vida, se não houve uma mudança, esse processo de mudança chamado metanoia. O que é a metanoia? A metanoia é a mudança de pensamento. A metanoia está relacionada com a conversão. Eu estou caminhando num sentido, eu encontro com Jesus e passo a caminhar em outro sentido. Isso é que quer dizer conversão. Ou seja, outrora no mundo, eu estou caminhando de acordo com o mundo. Jesus me tocou. E aí eu mudo o meu pensamento, eu mudo o meu jeito de agir. E aí o Espírito Santo começa a produzir em mim esse processo de santificação, onde eu vou caminhando a passos, em tropeços talvez, mas eu vou caminhando nesse processo. Então, se realmente eu entrei nesse processo, eu estou caminhando como salvo. E aí realmente eu não perco a salvação. Então, realmente não tem como eu perder a salvação, porque aí eu sou verdadeiramente salvo. Agora, se eu simplesmente levantei a mão, batizei e continuei vivendo aquela vida que eu vivia, então não existe uma vez salvo, salvo para sempre, porque você nunca foi salvo. A verdade é essa. Então, o crente verdadeiro, o salvo verdadeiro, não vai perder a salvação. É isso que nós cremos. E mediante a tudo que a gente viu, mediante a tudo que foi falado, nós chegamos à seguinte conclusão. Qual que é o posicionamento do Batista em relação a essa questão calvinista e essa questão arminiana? Com tudo visto, a gente pode concluir que os batistas transitam entre o calvinismo e o arminianismo. Porém, ele não levanta nenhuma bandeira. Nós vimos que a visão batista vai ser defendida em alguns pontos calvinistas e também vai ser defendida em outros pontos arminianos. Então, dessa forma, o batista busca uma forma de equilíbrio entre essas duas correntes. E o equilíbrio entre essas duas correntes está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então, o batista, o que ele é? Ele é cristão. A verdade da palavra é essa: nós somos cristãos, nós não somos nem calvinistas, nós não somos nem arminianos, nós, de certa forma, não devemos ficar levantando a bandeira de um ou a bandeira de outro, mas nós devemos sim pregar a palavra de Deus. Porque se eu for me apegar a determinadas bandeiras, eu estou negando a palavra de Deus, que me manda anunciar o Evangelho, que me manda a ir a todo mundo anunciar o Evangelho. Se Deus me mandou ir a todo mundo anunciar o Evangelho, é porque Ele tem um plano de salvação para todo mundo. Então é necessário que a gente se mantenha baseado na palavra de Deus. Que a gente não fique preso a correntes teológicas, que a gente tem sim a necessidade de conhecer, mas que a gente não se prenda a essas correntes teológicas, que a gente possa se pegar na palavra de Deus, que essa é a visão batista, que essa é a visão que está no estatuto da nossa Convenção Batista. Ok? Que Deus possa nos abençoar. Espero que a lição tenha sido um tanto quanto clara, não mais confusa do que às vezes você já podia estar confuso com relação a esse assunto. A revista foi um tanto quanto equilibrada, a revista não mostrou claramente nenhum posicionamento, espero também não ter demonstrado tão claramente nenhum posicionamento, e que a cada dia possamos estar anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado porque Tu falaste aos nossos corações. Muito obrigado, Deus Pai Santo, porque temos a certeza, Deus Pai Santo, que a nossa fé não se baseia em doutrina humana. Pai, obrigado porque o Senhor se revelou a nós através da Sua palavra. Pai, obrigado porque nós temos acesso àquilo que o Senhor tem para nos dizer. Te agradecemos porque a Bíblia chegou até nós e nós não precisamos ficar presos a doutrinas humanas, nós não precisamos ficar presos a correntes teológicas, ó Deus. Pai, obrigado porque o Senhor fala conosco através do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Obrigado, Deus Pai Santo, porque somos livres para pensar. Pai, Te agradecemos pela Sua misericórdia derramada sobre nós. Pai.
ser conosco, continue, ó Deus Pai Santo, a nos guardar até o dia final, até o dia que estaremos na sua presença, Pai. A certeza que todos, ó Deus Pai Santo, temos é que um dia prestaremos conta ao Senhor, Pai. Por isso que possamos nos achegar até a Ti com mãos limpas, coração puro, certos, ó Deus, de que nós somos criados, ó Deus, para honrar e glorificar o Seu nome. E aí, ó Deus Pai Santo, dessa forma nós vivemos. Que a nossa vida fez sentido. Primeira coisa que precisamos entender, ó Deus, o sentido da nossa vida, Pai, é honrar e glorificar o Seu nome, Deus. No nome santo de Jesus eu te peço que o Senhor esteja colocando isso nos nossos corações. Muito obrigado por tudo que Tu fazes, ó Deus Pai Santo. No nome santo de Jesus eu te oro agradecido, Pai. Amém.